Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e aviso já que esta nossa sessão está sendo gravada para depois postarmos no YouTube. E eu começo fazendo a leitura de um trecho do livro Agenda Cristã. Deixa eu compartilhar aqui. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume, luz. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire pedras nos outros. Transforme os calhaus em dobras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, ou seja, inutilmente você censurará o espinheiro. Remova-o com bondade. Não te critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dá-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Rubem, pode fazer a prece inicial, por favor? Rubem, a prece inicial, por favor? Bom. Seu microfone está desligado, Rubem. Abriu. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Lembra a todos de deixar um copo de água, né, perto de vocês, para que a água seja fluidificada, para que vocês possam tomar depois da prece final.
Roseli, Rosângela, vocês poderiam sortear um tema do Evangelho segundo o Espiritismo para melhor compreensão hoje? Rosinha? Oi, Zaninha. Capítulo 12, página 165. Amai os vossos inimigos. Ah, perfeito. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Pode fechar o microfone, Roseli? Obrigado. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniem, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos, que eram os cobradores de impostos dos romanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos pagãos? Digo-vos que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles que possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha que, para com o seu inimigo, a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode fazer com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias, as que têm as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei da física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo
nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo, da mesma palavra, para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Eu sempre tive, antes do Espiritismo, uma restrição com essa questão de amar o inimigo, né? Como que eu posso amar alguém que me quer o mal, né? Sendo que o amor, na minha opinião, né, antes, era algo que eu amava alguém na minha família, amava um amigo que eu gostasse muito, mas o inimigo nunca. Mas aí o Evangelho nos explica, né, que nós, na verdade, esse amor que o Evangelho nos diz, não é esse amor que a gente tem por uma mãe, por um pai, por uma pessoa da família, por um grande amigo. Esse amor que o Evangelho nos pede é o amor compreensão. É o amor de não desejar o mal àquele que nos fez o mal. É não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, né? Por exemplo, vamos pensar que alguém nos xingou, né? Alguém na rua nos xingou, ou sei lá, na escola. O que nós devemos fazer? Primeira coisa é não reagir, porque às vezes o que nós fazemos? Alguém nos xinga, alguém nos ofende, a gente já quer dar na mesma moeda, né? Ou xingar, ou agredir. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é parar. Observa a pessoa, respira. Vamos pensar que naquele momento essa pessoa ela está desequilibrada. E eu gosto muito de uma frase da dona do Magazine Luiza, que ela diz assim: quando eu me irrito com alguém, eu dou poder a esta pessoa. Né? Então, é justamente isso. Quando alguém nos ofende, não é necessário que a gente se justifique. Não é necessário que a gente retribua. E pouco importa se alguém vai pensar que nós somos covardes. Porque é muito mais difícil não retribuir uma ofensa com outra ofensa
do que simplesmente ficar calado. Ficar calado é sempre melhor nessas oportunidades, porque a gente vai estar demonstrando uma ascendência moral, a gente vai estar demonstrando que a gente é mais forte do que aquele que xinga, aquele que agride, porque quando a gente suporta uma ofensa, é uma forma de a gente ser caridoso moralmente, né? Então, quando alguém te xingar, fica na sua, não xinga. Pensa que a pessoa está em desequilíbrio, porque nós não sabemos o que aquela pessoa está passando em casa, né? Às vezes a pessoa está com um grave problema de família. Então, nós que estamos numa condição um pouco melhor, estamos equilibrados, cabe a nós não nos desequilibrarmos por conta do outro. Se o outro xingou ou agrediu, é problema dele, né? Algum comentário? Bem, Fred, nós somos espíritos endividados, né? Às vezes, esse ofensor vai se saber o que nós causamos para ele em vida pretérita. Então, nós temos que ter paciência, resignação, né? O homem veio à Terra para progredir. E esse progresso depende do bom emprego que ele passa, do tempo que lhe foi confiado por Jesus, né? Para o exercício da sua vida material, né? O seu processo evolutivo, o apego à fé. Então, essa leitura me fez reportar novamente os 4 pilares do kardecismo, né? E representam o quê? A saúde espiritual do ser humano, as condições necessárias para que ele alcance uma evolução maior, uma busca pela luz, que é amar a Deus, a si e ao próximo, o perdão das ofensas, a valorização do trabalho, a sublimação dos sentimentos e aprimoramento através da reforma íntima, que é algo que nós temos que buscar a todo custo, né, Fé? A reforma íntima. É só ela que vai nos garantir esse processo, né, de aceitação, né, e resignação ante, às vezes, até ofensas terríveis, né? Difamações podem nos causar problema aí de convivência na sociedade, né? Então, é muito difícil, né, para o ser humano enfrentar essa situação, né, diante de ofensas terríveis que possam prejudicar a sua família, o contexto social em que vive. Mas, às vezes, o silêncio, né, talvez seja a melhor forma de rebater ou neutralizar essas questões, né, tão difíceis para nós suplantarmos, né? Obrigado. Rubem, esse capítulo de hoje está excepcional, porque o silêncio, tenho utilizado muito isso no trabalho nos últimos meses e tem revertido muito uma situação de relacionamento profissional com outro colega que eu tenho lá, né? E vira e mexe, vem algumas pancadas assim, e eu não só não retruco mais, como fico em silêncio, né? E é nítido assim, porque às vezes minutos depois já tem uma retratação assim automática, né? Então é excepcional, realmente o silêncio às vezes já neutraliza assim de forma significativa quando você tem uma pessoa do outro lado que tá naquele dia ruim, né? Não tá bem, né? E realmente é excepcional, gente, é excepcional. Eu
Gostaria de lembrar, né? Todos sabem, mas Jesus deu o exemplo para nós supremo, né? De perdão, de não retribuir o mal com o mal, né? Mesmo crucificado, Jesus, com toda a sua força, com todo o seu poder, né? Ele poderia ter feito sei lá o que com todos aqueles que o crucificaram, né? Quando ele se deixou crucificar, né? Como exemplo, ele não tinha nenhum problema moral para pagar, né? E as últimas palavras dele foram, né? Perdoai o Senhor, eles não sabem o que fazem. Né? E é assim que a gente tem que pensar com aqueles que nos ofendem. Essas pessoas, nesses momentos, elas não sabem o que estão fazendo. E se a gente der uma oportunidade e não devolver na mesma moeda, pode ser que aquelas pessoas caiam em si depois. E pensar também que quando a gente dá o troco, a gente está colocando mais gasolina no fogo, né? Algo que me veio esses dias, que eu gostei bastante, que eu vou compartilhar com vocês, é assim: na vida, ou a gente está apagando incêndio, ou a gente está criando incêndio. Pela nossa evolução, não tem como ser diferente. Ou a gente está tentando fazer o bem, ou a gente está fazendo o mal. Então, que né, a gente tente fazer o bem, né? Eu vou ler mais um pouquinho. Amar os inimigos é para o incrédulo, aquele que não acredita, um contrassenso, um absurdo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele que o pode livrar. Né? A gente vê nos filmes, né, toda hora, né, do um se vinga com o outro, mata o outro, achando que se livrou, né? Mas na verdade nós sabemos que como a vida espiritual, ela continua, aquele que nós demos cabo, aquele que passou para o plano espiritual, vai continuar nos perseguindo como um obsessor. E de uma maneira muito pior, porque nós não vamos conseguir vê-lo, né? Nenhum interesse tem este de perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Muita gente acha que o perdão é uma fraqueza. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo do mal para o outro. Veja que é muito comum. Às vezes a gente não retribui o mal para o outro, mas a gente fica cozinhando, né? Aquilo dentro da gente. Fala, poxa, fulano aquele dia fez isso comigo, né? Ah, se eu tiver a oportunidade, né? Ou seja, é tão ruim quanto, né? Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual, né, essa nossa vida atual, não passa de um simples ponto, porque nós somos espíritos imortais. Já vivemos muitas outras encarnações e vamos viver muitas outras ainda, né? Então, essa nossa passagem pela Terra é muito breve. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Olha só que interessante. Eu estava vendo uma palestra sobre um pensador, que agora me fugiu o nome, que ele diz o seguinte: a gente não quer ser muito infeliz, a gente não deve tentar ser muito feliz.
Já perceberam que quando a gente tenta ser muito feliz, né, que a gente quer o melhor das coisas, o melhor das oportunidades, a gente se frustra e tudo, a nossa vida vai de mal a pior. Por quê? As expectativas. Quando a nossa expectativa em relação a alguém, ou alguma coisa, ou uma situação é muito alta, a gente tende a se frustrar. Por quê? A vida, a realidade, ela é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, né? A pessoa com quem eu trato todos os dias, seja na escola, seja no trabalho, ela tem mil problemas. E muitas vezes essa pessoa, ela não tem a maturidade, ela não tem condição de lidar com tudo aquilo que está acontecendo e comigo ao mesmo tempo. Então, aonde ela vai descontar? Aonde é mais próximo, aonde é mais fácil, né? Se eu estou passando ali, se eu sou a bola da vez, muitas vezes nem é pessoal aquilo que o que a pessoa está me ofendendo. É que ela tem que descontar em alguém. Cabe a nós perguntarmos: será que aquilo que a pessoa falou é mesmo para mim, né? Se me chama, né, de uma filha de uma prostituta, ué, minha mãe é prostituta? Não, não é. Eu pertenço ao outro sexo? Não, não pertenço ao outro sexo. Então por que eu vou me sentir ofendido, né? Foi a pessoa que se provocou isso. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Isso aqui é um ponto fundamental. Veja só, se nós estamos aqui para desenvolver paciência, perdão, se não tiver ninguém que nos ofenda, se não tiver ninguém que nos agrida, como é que nós vamos exercitar esse perdão? Não tem como. Para a gente exercitar essas virtudes que nós precisamos adquirir, nós ainda precisamos do mal. Nós ainda precisamos das dificuldades. Porque senão seria fácil perdoar, né? Se a gente já tivesse evoluído bastante, perdoar para nós seria algo muito fácil. Agora, se é difícil, aí que está o ponto que a gente precisa melhorar. E não tem problema se algumas vezes a gente não dá conta, porque nós temos o nosso lado o quê? A prece, né? E você pode pedir para Deus, para o dono do universo, para Jesus, para o santo da sua preferência. Não importa de que maneira a prece é feita, né? Se está muito difícil, você pede com vontade, fala: olha, Deus, Jesus, meu espírito, meu anjo de guarda, olha, está muito difícil para mim hoje. Me dá uma ajuda, me dá uma força aí, porque hoje não está dando, não estou aguentando. Isso é uma prece. Então não precisa ser Pai Nosso, Ave Maria. A prece ela não tem nenhuma formalidade, né? Deus está dentro de nós e sempre nos escuta. Jesus, que veio aqui na Terra e é responsável por todos nós, ele está a uma prece de distância. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, ou seja, por testá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo, a possibilidade de demonstrar a sua paciência e a resignação. Na verdade, aquele que o nosso inimigo, ele é uma peça fundamental na nossa vida. Porque, veja, ninguém é tão sincero contra o nosso inimigo, porque o nosso inimigo ele não vai medir as palavras. Se tem alguma coisa que ele vê de ruim em nós, ele vai disparar diretamente. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e põe fora do alcance dos dardos do inimigo. Outra coisa interessante é que quando a gente não entra na mesma vibração daquele que nos ofende, a gente o enfraquece, né? A pessoa logo perde o interesse. Ela não vai querer continuar nos ofendendo. Agora não, se a gente retribui, a gente faz, a gente acontece, essa inimizade, ela cresce. E algo que a gente poderia resolver de uma maneira muito simples, né? A gente cultiva um inimigo.
Na mesma maneira que a gente cultiva amigos, a gente cultiva inimigos também. É por isso que a gente deve procurar resolver as coisas logo, porque a gente não pode ter razão e estar em harmonia. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão da razão que a gente acha que tem para estar em harmonia, né? Então, né, minha mãe dizia, né? Concorda que acaba logo, né? É, tem muitas discussões que não valem a pena. É melhor optar por estar em harmonia. O homem que no mundo ocupa elevada posição, olha só, não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera ser inferior. Aquele que está nos agredindo, está nos xingando, é nosso inferior moralmente. Agora, se você rebate, você vai para o mesmo nível de inferioridade. O mesmo se dá com aquele que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desses últimos. Quem já fez arte marcial sabe que você sempre é ensinado a evitar a violência, que tudo aquilo que você aprende é exclusivamente para a defesa e você deve evitar ao máximo. O meu sensei, quando eu fiz karatê, sensei Getúlio, ele não cansava de dizer isso. Olha, o que vocês aprendem aqui não é para entrar em briga, é para evitar a briga. E ele falava com todas as palavras. É muito você bater em alguém é muito fácil. Agora, você segurar o punho, né? Segurar o chute naquele que está te xingando, esse é o mais difícil. Esse é o cara mais ele usava um termo que eu não vou lembrar aqui, mas esse é o cara mais durão que tem. É o que não revida. É claro que Jesus não nos proibiu a defesa. É claro que nós não vamos esticar o pescoço, né, para ninguém fazer o mal para a gente, mas a gente sempre deve guardar uma postura defensiva. E quando a gente tiver isso, mais importante ainda, quando a gente tiver numa situação de atrito, né, de que pode virar aí uma briga, alguma coisa, que a gente entre imediatamente em prece. Senhor, abençoa esse meu irmão que está nervoso, me abençoa para que a gente possa resolver tudo isso pacificamente. Esse tipo de prece, que a gente não pede nada para nós, né? Ah, eu quero um carro novo, eu quero não sei o quê, não. Eu quero a paz. Olha, gente, é praticamente que imediatamente atendido. Comentários? Fred, há um fator aí que é causador de muitos distúrbios, né? Às vezes distúrbios que se prolongam, né? Às vezes até por décadas. Ele se chama ressentimento. Esse é algo muito perturbador, né? A paz das famílias, a paz pessoal, né? Quantos dissabores causam, né? Entre irmãos, entre cônjuges, parentes, etc. e tal, amigos, ele causa tanto distanciamento entre as pessoas, né? É algo que a gente tem que sempre combater, né? E como você disse, procurar eliminar esse sentimento o mais breve possível, né? Porque ele pode intensificar com o tempo, né? E gerar consequências aí imprevisíveis, né? Para aquele que o congrega, né? Então, usemos, né, a oração que Jesus nos ensinou para nos livrarmos desse sentimento tão perverso. Obrigado.
Por nada. Mais algum comentário? Não, não. Emerson? Não, excepcional o capítulo de hoje. Obrigado. Vamos então passar para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações. Por essa parte, a gente procura contribuir com o pouco que temos para aqueles que sofrem muito mais do que nós. Uma das melhores formas de a gente aliviar o nosso sofrimento é nós vermos que tem pessoas que sofrem muito mais. E é por esses irmãos que a gente passa a vibrar agora. Inicialmente, vamos nos conectar ainda mais a Jesus, pedindo as suas bênçãos para todos os nossos irmãos, desencarnados que estão em sofrimento, né? Todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, que todos esses irmãos, como a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, possam ser beneficiados com as nossas vibrações. Vibremos ainda por todos os nossos irmãos encarnados em sofrimento, todos aqueles que ocupam lugares que estão em guerras, fome, pestes e todos esses sofrimentos que, só de pensar neles, nos arrepiam a alma. Que esses irmãos possam ser confortados. E ainda aqueles que estão com a ideia do suicídio, pois sabemos que o suicídio é um grande erro. Aquele que se suicida, ao procurar matar o seu sofrimento, apenas o aumenta, pois nós sabemos que a morte não existe. Continuamos vivendo em outra esfera que chamamos de plano espiritual. Que agora cada um de nós, em silêncio, possa pensar naquela pessoa que necessita de vibrações neste momento. Eu vou silenciar um pouco para que todos nós pensemos nessa pessoa. Que todos esses irmãos e irmãs que pensamos nesse momento possam receber as nossas preces, possam ser amparados por Jesus e pelos espíritos superiores. E agora, façamos uma vibração por todos aqueles que detêm o poder na Terra, os líderes mundiais, as autoridades, que todas essas pessoas possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, pelos centros espíritas, todos esses lugares que servem de abrigo, de refúgio para tantas almas desencarnadas e encarnadas. E por fim, peçamos a Jesus, o nosso amado irmão, que nos fortaleça nas nossas lutas, que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo o que se espera de nós, que peçamos ajuda quando esta for necessária, pois não temos obrigação de dar conta de tudo, mas temos obrigação de pedir essa ajuda. Que possamos fazer essa nossa parte com a bravura da alma que o Evangelho nos ensina, frente a todas as dificuldades que possamos enfrentar, sabendo que nunca estamos sozinhos. A ajuda está apenas a uma prece de distância. E fazendo a nossa pequena parte, agradecemos a Jesus pela oportunidade
de o ajudarmos a construir esse novo mundo de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração, na reforma íntima que cada um de nós fazemos. Prece final, Emerson, depois Camila e Rubem. Gokubi de Sogengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moidemasu Kamurugi Kamuromi no Michikaramo Chitebanse Toito no Miyoya Kamu Matsusu no Mahikari Omi Kamiharahi no Kamutachi Mormono no Sakagoto Tamahi no Chichumi Kigaru Ba Mahikari Mote Harahi Kiyome Misugita Maite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamae Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Momausu Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Se Deus quiser. Boa noite a todos.